Bom, boa tarde, gente. Eu tenho visto o Saul fazer live do Uber, do carro, então como eu não tenho muito equipamento para fazer live, eu vou fazer no celular também. Duas palavrinhas que eu preciso dizer, principalmente para quem estuda a sabedoria hiperbórea. Tem uma coisa que é preciso a gente estar atento. Então o que é? Uma das qualidades do estudante da sabedoria hiperbórea é que ele não é político, ele é metapolítico. Isso significa que enquanto o mundo está fazendo política, o estudante da sabedoria hiperbórea tem que ter atitudes políticas que realmente tenham a ver com o espírito, ou seja, a meu ver, que seja pelo menos o mínimo sensata possível. Coisa que no momento, a sensatez é uma coisa que não está se vendo na política. Então o que acontece? Olhando a situação que o Brasil está hoje, direita e esquerda muito bem definida e num conflito, pelo menos intelectual, o que acontece? A gente vê aqui uma situação que outros países ficaram antes de mergulhar no caos. Eu tenho visto estudantes da sabedoria hiperbórea defender com unhas e dentes à esquerda, e tenho visto estudantes da sabedoria hiperbórea defender com unhas e dentes à direita. O clima que a gente vê, a maneira que as pessoas se tratam, dá a entender que se houvesse um conflito armado, as pessoas partiriam felizes para cima umas das outras, cada um para defender seu ponto de vista de direita e esquerda. Essa merda tem acontecido ao longo dos tempos nos países do mundo árabe, e muitos deles estão na cinza. O último agora é a Síria. O que acontece antes de acontecer isso? Primeiro, os sionistas, os maçons que trabalham pro governo oculto, eles se infiltram em um governo, corrompem o governo ao máximo que pode, para que parte da população não suporte ver tanta lama. Essa parte se levanta querendo uma salvação, uma solução de todo jeito. Então, o primeiro passo, eles corrompem o governo. Isso gera uma revolta, uma revolta popular. Uma parte fica querendo porque quer derrubar o governo e a outra parte defende o governo. Tem sido sempre assim, se a pessoa observar. Quando a situação fica insustentável, a gente viu no Egito e em outros países assim, acontecer uma greve, uma balbúrdia, o pessoal parte para cima com pedra, enfim, querem porque querem uma solução, e aí o governo bota a polícia e vira aquele conflito, e daqui a pouco o conflito vai crescendo e tomando proporções. Daqui a pouco a população de direita está brigando com a da esquerda, daqui a pouco o país está um caos e o governo é obrigado a intervir, porque o governo tem que intervir. Nos países onde isso aconteceu, chega a uma situação tal, daqui a pouco está em plena selvageria, a população brigando umas com as outras, esquerda com direita, enfim, vira um caos. Quem presta atenção nesse negócio viu o que aconteceu, por exemplo, no Egito. Eu lembro muito bem de como o Egito começou nas manifestações como a Síria. E aí o que acontece? Os maçons infiltrados, trabalhando para o governo oculto, começam a armar os lados. Então o cara começa a vender arma, dá sei lá o que, para a direita e para a esquerda, para ver as duas se engalfinharem. E quando a direita e a esquerda estão brigando, começa a acontecer massacre, crime, horror de todo jeito. E ninguém vence, porque todos os dois lados estão recebendo arma até umas horas. Os sionistas armando os dois lados, os maçons fazendo isso. E aí quando a situação fica insustentável, lá se vem o salvador da pátria, que é os Estados Unidos, para intervir, porque a situação naquele país está feia. Daqui a pouco o país está só ruínas, a indústria quebrada, a economia, tudo. Quando o país está na bagaça, os Estados Unidos compram as empresas a preço de banana e faz o que quer. No caso do Iraque, os Estados Unidos ficaram com petróleo. No caso da Síria, sei lá com que. Petróleo também. É preciso abrir os olhos. O estudante de sabedoria hiperbórea não pode se engalfinhar nem direita nem na esquerda. Sinto muito, quando foi na eleição, primeiro eu falei, eu aconselhei aos do meu grupo aconselhei não, os do meu grupo de estudo que pediram opinião. Eu falei que a esquerda estava ruim porque estava com projetos que detonaria a família. Depois falei, enfim, eu falei coisas, depois me arrependi. Então o que acontece? A gente tem que estar sempre pensando, todo mundo comete erro. Mas o que eu estou vendo claramente é quando a gente olha o que aconteceu nesses países, o que está acontecendo a mesma coisa no Brasil. A direita e a esquerda no Brasil está caminhando a ponto de se engalfinhar no futuro. Tem gente trabalhando para isso.
Se a gente não ficar atento, daqui a pouco tá assumindo um lado, daqui a pouco tá em tempo de morder o do outro lado, entendeu? E o de direita em tempo de morder o de esquerda e vice-versa. Daqui a pouco o cara perde a razão e esquece que tem um espírito, enfim, é alma pura. Então é isso que eu queria dizer. Isso é uma coisa que cada pessoa, cada indivíduo deve pensar, porque é assim que acontece, foi assim que aconteceu nos outros países, e o Brasil está caminhando nesse sentido. Porque chegou a hora do Brasil entrar na agenda Illuminati. O que aconteceu na Arábia está acontecendo agora na América Latina. Então é simples, é ter na mente. Primeiro os caras deixam claro direita e esquerda, corrompe o governo, a população se revolta, faz greve tudo. O sionismo arma os dois lados, até que os dois briguem, até que a situação fique sustentável, que aí os países intervêm para o bem da população, e daqui a pouco, enfim, pensem, olhem, analisem, usem a cabeça e sejam, acima de tudo, metapolítico. Metapolítico, a meu ver, pelo que eu entendi até agora, você tem que ter uma atitude que seja a mais positiva possível. E esse negócio de se engalfinhar em direita e esquerda, fazer o jogo do sionismo, não tem nada de metapolítico. Então, ao invés de a gente enlouquecer com as outras pessoas, é procurar ver se traz luz à mente de alguém. Se a gente iluminar pelo menos a mente de uma pessoa, é melhor do que fazer uma pessoa ficar louca. Bom, então é isso. Eu prometi fazer uns vídeos, não tem como fazer, mas alguma coisa tem que dizer, cara. Enfim. Bom, é isso aí. Força e honra.